coisas que estão. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é: Cristo não é o Cordeiro de Deus. Cristo não é o Cordeiro de Deus. Vamos ao Evangelho. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, será imolado. Foi ou não foi? Ora, se foi, não é mais Cordeiro, é Espírito. Ressuscitou, está vivo entre nós. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, e nós, o seu corpo, aqui estamos reunidos não na igreja, mas estamos reunidos como igreja, como a esposa pura a um só esposo, que é Cristo. Esta manhã nós ativamos a mente de Cristo com os olhos iluminados para ir além do que está escrito. Vamos para a revelação, mergulhar profundo. Paulo disse: eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Guia-nos pelo caminho sobremodo excelente, porque eu sei que tu tem mais para nós. Eu recebo além da apenas batismo, de jejum, de vigílias. Eu quero ir no sobremodo excelente do Pai. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E toda a igreja reunida diga amém. Cristo não é o Cordeiro de Deus. E sabe-se que isto é uma infâmia, chamar Cristo de Cordeiro. Isto é uma infâmia, isto é reduzi-lo. Como você pegar um senhor de 80 anos e chamar ele de bebê? Se você hoje chama Cristo de Cordeiro, você o reduz à simbologia, ao tempo da lei. Porque na lei, Jesus de Nazaré era o Cordeiro. Só que este Cordeiro foi apresentado como sacrifício, foi à cruz. O Cordeiro foi imolado e ressuscitou. E não é mais Cordeiro, é Deus mesmo. E nós temos que ver Deus como Ele é. Porque quem via Deus como Cordeiro era a lei. Eram os judeus que viam com névoas, que viam com escama. Os nossos olhos foram destapados. Nós não vemos por espelhos, nós não vemos por névoa, perdão. Nós vemos com os olhos desvendados. Então Paulo diz: gente, vocês têm que tirar de vocês o fermento velho. O Cordeiro era Jesus de Nazaré. Vocês ainda têm fermento dentro de vocês. Eles fazem até música. E um dia tinha uma reunião nossa, né? E eu cheguei lá, estava ouvindo aquela canção até bonita. E os irmãos tocando os instrumentos, e uns assim virando o olho de profundidade espiritual, e gritando: e ao Cordeiro seja o louvor. Eu disse: espera aí, o fruto dos vossos lábios devem apresentar sacrifícios vivos ao Cristo ressuscitado e não ao Cordeiro da lei. Vocês têm que lançar fora esse velho fermento. Mas a igreja gosta de canções que tem Cordeiro.
Se botar que tem canção, que tem cordeiro, as pessoas falam em línguas. Fala em línguas por engano, não pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fala por meio do engano. Ele é o Espírito da verdade. Ele conduz em toda a verdade. Ele esta manhã vai nos conduzir à sua verdade, não à lei. Quem está na lei não é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia de quem está na graça. Na lei os guias eram de Israel e eram chamados por Deus de cães gulosos. Os guias de Israel eram cães gulosos. Jesus disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O guia, quem apacenta na graça, é o Espírito Santo. É o Espírito que falou na boca de Paulo, que fez Paulo escrever o Evangelho. Esse Espírito não nos fez escrever Evangelho, mas escreveu o Evangelho em nós, porque nós somos cartas escritas por Ele. E como carta escrita, Ele faz uma releitura do seu Espírito em nós, para compreendermos que nós não podemos ter véu, nós não podemos ter fermento, nós temos que tirar o fermento, para que sejamos uma nova massa, como de fato somos uma nova massa, sem fermento. Então Paulo diz: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E a igreja está aí durante anos gastando dinheiro em teologia, dinheiro dos crentes, gastando dinheiro em revistas na escola dominical. E hoje, dia 2 de setembro, a igreja está reunida para dizer que Jesus vai morrer. Está ou não está? Está. Porque todas as vezes que alguém come e bebe de um cálice, está anunciando nesse exato momento, a religião. E quando eu digo religião, eu não digo espíritas apenas, eu digo a tradição evangélica está imolando o cordeiro. Você sabia disso? Porque a Páscoa apontava e tinha como elemento o cordeiro lá. Todas as vezes que a igreja tradicional levanta pão e suco, eles não estão fazendo santa ceia, eles estão fazendo a Páscoa, e estão imolando o cordeiro, porque Páscoa sem cordeiro não é Páscoa. Paulo está dizendo: gente, alô, o cordeiro já foi imolado, não adianta vocês quererem imolar ele de novo, ele já foi imolado. Então olha o que diz Êxodo capítulo 12, versículo de número 43. Por favor, pega os extintores, máscara de gás. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Disse a quem? A Moisés. E nós não somos como Moisés. Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum estrangeiro comerá dela. Quem eram os estrangeiros? Gentios. Os gentios são estrangeiros para os judeus, e os judeus estrangeiros para nós. Deus disse a Moisés: Moisés, os gentios não podem comer Páscoa. Podem ou não podem? Deus disse a Moisés: não podem. Qual seria a Páscoa dos judeus? Cristo imolado. Paulo disse: o nosso Cordeiro Pascual já foi imolado. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho o que praticar. Depois ele diz no versículo de número 44, olha lá: porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. Então, se o estrangeiro quisesse participar da Páscoa, que não é Santa Ceia, não tem Santa Ceia na Bíblia. Quem inventou isso foi a Igreja Católica, e os pastores colocaram porque gera recurso, gera dinheiro. Santa Ceia vai até no hospital, Santa Ceia vai no presídio, a Santa Ceia tem no Vaticano.
Ora, se a igreja faz Santa Ceia para ter comunhão, o Papa também tem, os cardeais também têm, porque é a mesma coisa, não mudou nada. Todo escravo comprado por dinheiro depois de o terem circuncidado comerá dela. O estrangeiro, para comer a Páscoa, tinha que ser circuncidado, aí poderia participar. Depois ele diz no versículo 45: o estrangeiro e o assalariado não comerá dela. 46, o cordeiro, a Páscoa tinha um cordeiro. Isto é a ordenança da Páscoa, que os crentes chamam de Santa Ceia. É Páscoa. O que Jesus fez no dia de sua carne é Páscoa, está escrito. O cordeiro há de ser comido numa só casa, não era em igreja, não era em reuniões. Por isso era chamado de jantar. Ceia quer dizer jantar. Como tem o jantar de Natal, é chamado de ceia. Ceia. Tem nada a ver com. Depois ele diz: da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Isso aqui era a instituição da Páscoa. Este cordeiro aqui apontava para Jesus, porque isto aqui era a sombra do que viria, tipificava Cristo. Uma vez que Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, fosse imolado, a Páscoa para os gentios terminaria. Paulo disse: ele já foi imolado. Então, este cordeiro aqui era Jesus de Nazaré. Olha lá o que diz João, Miguel. Hebreus capítulo 9, Hebreus, depois você coloca João, Hebreus, olha lá. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por toda, tendo obtida eterna redenção. Então, o que acontecia no evento da Páscoa? Deus sempre usou o sacrifício de animais para purificar o seu povo. Houve épocas que Deus pedia até e fazia sacrifício humano. Lembra quando Deus pediu o sacrifício de Abraão? Ele pediu Isaque. Houve épocas em que Deus pediu o sacrifício humano, e no lugar de Isaque foi colocado um cordeiro. Aquele cordeiro tipificava Jesus de Nazaré. Em outra ocasião, Deus fez sacrifício humano matando todos os primogênitos no Egito. Aqueles primogênitos simbolizavam o nosso irmão mais velho, que era Jesus, com o seu sacrifício humano por nós. A igreja ignora que Jesus já morreu e fica aqui apresentando sacrifícios na reunião, sacrifícios carnais, levantando pão e bebendo suco, mentindo diante de Cristo, dizendo que aquele pão é o corpo de Jesus e que aquele suco é o sangue. Blasfêmia, digo eu, diante dos justos. Como é que eu posso dizer que sou cristão e que ando em graça, e que se eu dou pão para vocês comerem, e dizer que este pão é o corpo de Jesus Cristo, meu irmão? Como é que eu posso pegar um pouco de vinho ou um suco de uva que o homem pisou com os seus pés e dizer que aquele é o sangue? Ei, alô, tá gravando? Alô? Aquele que é espírito não sangra, não tem mais sangue para passar. O efeito da cruz já cobriu todos os eleitos. Não tem mais sangue para passar em ninguém. Ele não sangra. E eles ligam para minha casa dizendo: o senhor é um herege. Eu sou herege? Peraí, parou. Porque
com certeza sou herege, porque herege é quem se levanta contra os dogmas instituídos pela igreja, e eu estou me levantando contra os dogmas estabelecidos pelo sistema, porque vocês blasfemam contra Cristo, dizendo que o corpo dele é um pedaço de pão feito por alguém na padaria, quanto o trono da graça me revelou, dizendo que o corpo dele é esses aqui, lavado, justificado, purificado, santificado, renovado, batizados em Cristo. Eu sou herege. Eu me levanto contra os dogmas estabelecidos pelo sistema e digo que aquele que está sentado no trono e habita sobre o seu povo não pode sangrar, porque a morte não tem domínio sobre ele. E o irmão do meu lado, uma vez na chamada Santa Ceia, disse para mim, chorando baixinho, era a unção do Chaves. Eu disse: esse cara vai dar um negócio aqui, quer ver? Ele: Senhor, passa do meu sangue. Eu: pum! Não me digas isso, amado. Se Jesus passar do sangue dele em você, você está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ele à ignomínia. Não bastou aquilo que ele passou diante de Pilatos, meu amado. Não bastou a vergonha que ele passou, seminu. O rei do universo sendo humilhado por Pilatos. Aquele que cura estava sendo ferido, aquele que ama estava sendo odiado para sangrar na cruz como o nosso cordeiro, e vocês agora estão entregando ele à ignomínia, meu amado. Paulo disse: vocês têm que tirar de vocês o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato vocês são nova massa. A igreja não sabe discernir e vivem hoje numa simbologia. A igreja vive em simbologia. Pão com suco não transforma ninguém. Se transformasse no primeiro pão e suco que comesse, bastasse. Bastasse ou não bastasse? Sabe o que basta? A graça. Ele disse: a minha graça até basta. Porque uma vez em graça para sempre, meu amado. Uma vez em graça, acaba devorador. Uma vez em graça, acaba a autoridade apostólica. E mas como eles amam o negócio de autoridade apostólica, hein? Eu acho que esse é o diabo, hein? Porque eles gostam de que você está debaixo da minha cobertura apostólica. Debaixo da cobertura de quê? Falar isso para minha mulher, ela me abandona, ela não fica nem debaixo do meu edredom, meu amado. A igreja tem que largar esse tempo de menino. Não por meio de sangue de bodes, porque a purificação era por meio dos animais. Não por meio de sangue de bode de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas. Foi uma vez por todas, não é para repetir todo mês, nem todo ano. E diz que teve obtida uma eterna salvação, a redenção. Quer dizer que não é passageira, é eterna, para sempre. Pois ele diz então no versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Cordeiro eterno neste pacto não é cordeiro, é Espírito eterno. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Purificou ou não purificou? Diga: está purificado.
morta qualquer rudimento feito dentro da igreja que seja inferior a Cristo. Ou seja, tudo e qualquer coisa que se faça para obter santificação, salvação e purificação é inferior diante do que Jesus Cristo fez na cruz. Mas aí o Senhor vai tirar as ordenanças de Jesus. Alô? Jesus nunca fez ordenança nenhuma, ele cumpriu as de Moisés. As ordenanças que Jesus fazia nos dias de sua carne, não foi ele que fez. Ele disse: eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir. Cumprir as ordenanças de quem? Instituída por Moisés. Lembra que você leu? Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Ele não disse que é Jesus. Jesus naquela noite estava cumprindo a ordenança da Páscoa dada a Moisés. Abro aqui um parênteses. Um único mandamento de Jesus aos seus discípulos foi: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Tá bom? Sabe por quê? Porque amar uns aos outros é graça. Amar você é graça. Amar do jeito que você é, do jeito que você vive. Eu não preciso te modificar para te amar, eu tenho que te acrescentar, porque quem ama acrescenta. E é o que ele fez em mim, é o que ele fez em você. Não me pediu nada, não quer nada, até porque eu não posso dar nada, porque é graça. E se é graça, é favor imerecido, e eu vou vivendo daquilo que não mereço, e por isso eu vou crescendo nele que é o cabeça, somado com vocês que é membros. E eu preciso então aqui, para ser santo, botar um quipá. Eu preciso então aqui ser santo, deixar de comer maionese, porque réu é. Eu preciso disso. Para mim ser santo, eu preciso me posicionar na boa, perfeita e agradável vontade do Pai, que reconhecendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Para mim ser santo, eu não preciso sacrificar nada. Para mim ser santo, eu preciso aceitar o sacrifício dele. Para mim ser santo, eu preciso entender que o Cordeiro Pascual já foi imolado, e não fazer ritual dentro da igreja uma vez por mês para buscar comunhão, porque aqueles que se unem ao Senhor já é e é um espírito com ele, e a comunhão está plena. Aquele que se une não é aquele que come pão, é aquele que se une, não é aquele que bebe suco. Você está unido com Cristo. Você recebe, diga Abba, Pai. A comunhão está plena. Não mais pelo sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue. Não é por meio de suco. Nós já estamos limpos. Jesus, nos dias de sua carne, sim, ele era o Cordeiro, porque não tinha ido para a cruz. Agora, uma vez que foi à cruz, foi imolado, o seu sangue nos purificou, estamos purificados, a nossa consciência de obras mortas. Nós servimos agora a um Deus vivo. Não há mais sangue a ser passado. Agora, enquanto ele estava vivo, sim, ele era o Cordeiro, mas nós não servimos a Jesus de Nazaré. Nós temos um chamado a não conhecê-lo segundo a carne. Olha o que João disse em capítulo 1, versículo de número 29, no território da lei. Olha lá: no dia seguinte, viu João a Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus nos dias de sua carne, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo. Entra no sistema para você ver que o pecado não está lá. Ali diz que ele tira, aqui diz que tirou. Tirou ou não tirou? Tirou. Aos pastores diz: pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, vem aqui chamar. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado.
E eles cantam e nem entendem, porque eles cantam assim: foi na cruz, foi na cruz. Se foi, foi. Ora, se foi na cruz, para que repetir então o que ele fez antes? Foi, se foi, foi. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pão, é o cordeiro vivo. Aquele cordeiro lá estava vivo. Eles ofereciam um cordeirinho animal, macho de 1 ano. Isaac perguntou: papai, aonde está o sacrifício? Abraão olhou para ele e disse: é você, Zinfia? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. João olhou e disse: aquele de Abraão não tirava pecado, era efêmero, dava consciência de que eu estou bem, daqui a 1 mês vamos. Não, agora este tira, porque é o cordeiro vivo, é o sacrifício vivo, e uma vez que ele foi para a cruz, tirou, está tirado. Senão, ele não seria o cordeiro de Deus, seria o cordeiro lá da fazenda de Abraão. Mas esse cordeiro aqui não, o sangue dele era puro, puro carmesim, chamavam os judeus, sem mácula, sem mancha nenhuma, e lavou toda a igreja de uma vez por todas. Quem nasceu depois da cruz já nasceu lavadinho, sem nada, purinho. Tirou o pecado na cruz. Da cruz para cá não é mais cordeiro, é o Espírito. Pregou Paulo em 2 de Coríntios 3,17. Olha lá, olha lá, olha lá. Ora, o Senhor é o cordeiro. É, porque fazem música. E o herege sou eu. Não, o herege sou eu mesmo. O falso profeta sou eu. Ao que está sentado num trono branco e ao cordeiro. Aqui não. Aqui eu taco o microfone em vocês, taco garrafa d'água, jogo café. Se cantar, se vocês do louvor e cantar isso aí, vocês vão morrer. O louvor não é ao cordeiro, o louvor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Quem recebe aí? Ei, alô, look for me. E onde está o Espírito do Senhor, não pode cortar o cabelo, não pode usar um brinco, não pode usar um batom da Eudora. Peguei vocês. Não é batom da Risqué, coisa nenhuma, era esmalte. Aprendi essa semana, meus amados. Batom é da Eudora. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde estão os livres essa manhã? Diga glória! Diga glória! Diga glória! Papai! Não há algemas, não há prisão, não há rótulo, não há dogma, não há homens, há liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O Senhor é o Espírito, e por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o mesmo Espírito, ofereçamos a Ele, não a cordeiros, porque Deus não trata com animais, Deus trata com filhos. De vez em quando eu me pego assim ainda numa má confissão,
e chama alguém de ovelha, eu digo: ovelha não. Paulo disse: fomos reputados como ovelhas, nesse pacto sois filhos, e como filhos, herdeiros. E Deus não trata como animais. Quem trata como animais é sistema, gado marcado, pum, um carimbozinho na carteira. Agora eu sou daqui, ó. E tu é dali, agora sou aqui. E não vale, pastor presidente não assinou, mas foi o secretário. E eu olho daqui, olho os carimbos do Espírito Santo, selados para o dia da redenção. Não vejo carteira assinada, não vejo diploma de batismo, não vejo copo com suco, não vejo pedacinho de pão. Sabe que olhando daqui, sabe o que eu vejo? Eu vejo o selo do Espírito Santo em você. Você é selado para o dia da redenção. Quem fez isso não foi o presidente da convenção, não foi o Papa. Quem fez isso foi aquele que é o Espírito. Selou você, selou você, selou você. Gentios e os que foram cortados pela graça não bebem suco, bebem do Espírito. 1 de Coríntios 12, 13, tem aí? Tem. O teólogo disse para mim assim: eu vou matar o senhor, seu desgraçado. Pô, mas desgraçado, velho. Pois em uma só piscina, em um só cordeiro, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Este corpo aqui tinha nome, chamava-se Jesus de Nazaré. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós bebemos um cálicezinho de suco. Bebemos o quê? Se esse aqui não vem acabar com a tua sede, nenhum suco que eu lhe der esta manhã matará a tua sede. Se você que bebe desse Espírito, se você que bebe desse Espírito não sai satisfeito, nada do que eu lhe der resolverá. Que isto aqui é isto que eu quero beber. Posso reunir vocês aqui, meu irmão, botar uma caixa de 10 mil litros de suco pérgola, vai ficar com a pança igual a minha assim, ó, toicinho. Mas se eu falar com você que você já bebeu desse Espírito, e que do seu interior, sabe, você salta para a vida eterna. Se eu te mostrar que você já bebeu desse Espírito, você não precisa de nada exterior. Gálatas capítulo 3, versículo de número 27. Olha aí: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos... E batizado aonde? Batizado aonde? Nas águas? Não, batizado na cruz. Todos, meu amado, só diga o que tiver certeza, e quem não tiver, eu vou ficar assim de olho para saber quem é o espião. Só diga Abba Pai quem tenha certeza absoluta do que eu vou perguntar. Quem aqui foi batizado em Cristo e está revestido dele? Diga Abba Pai. Espera aí. Vocês querem me fazer entender que vocês estão revestidos de Cristo? É isto.
Porque nos dias de Paulo, um soldado romano, quando estava revestido da armadura, era capacete, era elmo, era espada, era escudo, era couraça, era tudo, nada entrava dele, ele estava revestido. Vocês querem me entender, me fazer entender que vocês estão de plena convicção que vocês estão revestidos de Cristo? É isso, diga Abba, papai. Você precisa então de pedaço de pão e um pouco de suco? Precisa. Que quem está revestido de Cristo está cheio de Cristo. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo os revestiste. Batizados em Cristo aonde? Aí vem o teólogo, né? Esse aqui eu batizei lá no Rio Guandu. E esse aí, esse aqui? Esse é o pastor presidente. Nós fizemos uma viagem lá para Israel, batizamos ele lá no rio que Naamã mergulhou. E os que foram revestidos de Cristo foram batizados onde? O clássico do Romanos 6,3. Olha lá, olha lá, olha lá. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na piscina. Todos nós fomos batizados aonde? Na morte. E lá nos revestimos de Cristo. Se eu trago o cordeiro, para cá para dentro, a morte ainda não aconteceu. Se a morte não aconteceu, está anulado o batismo da cruz. Se eu trago a Páscoa para aqui, nós estamos dizendo que o cordeiro ainda vai morrer, porque todas as vezes que vocês comem e bebem o suco, vocês estão fazendo a Páscoa, e o nosso cordeiro não é o animal, era Jesus na cruz. Se eu trago a Páscoa, se eu trago o cordeiro, eu estou dizendo que vocês não foram batizados ainda, eu estou dizendo que vocês não foram revestidos ainda, eu estou dizendo que a graça não salvou vocês, e o que alimenta vocês então é um pouco de suco e um pedaço de pão. Mas se eu tiro vocês do cordeiro e entrego vocês ao Espírito, vocês estão revestidos, vocês estão selados, vocês estão prontos para o dia da redenção. Agora eu recebo isto. Agora, se vocês ignoram isto, se vocês ignoram isto, vamos então à padaria. Porque, como eu sempre falo nas minhas pregações, falamos tanto dos católicos, que são até mais crentes do que o sistema. Porque lá nos católicos tem os ídolos mudos. O sistema tem os ídolos que manipulam, cães que ladram, que se movem, que atacam, que humilham. 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 16: eis que eu vos apresento o Espírito da graça, não Cordeiro, mas Cristo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, sim, como Cordeiro, foi justificado em espírito, ele foi contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e foi recebido na glória. Sim, foi o Cordeiro, se manifestou em carne, veio e tirou os nossos pecados, não deixou, ele tirou, e ressuscitou para a nossa justificação. Diz que ele mesmo, evidentemente é grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ele foi justificado no Espírito, ele foi contemplado pelos anjos. E diz também que ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Não há outro, é Deus mesmo. E aqui entra uma mensagem que eles me atacam.
Mas não adianta que eu não aceito que Apocalipse é espírito da graça. Mas não aceito mesmo. Que olha o que diz Apocalipse. João, na ilha de Patmos, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos de quem? Apóstolo de quem? Qual cordeiro? Se Paulo diz que ele é o Espírito, se Paulo diz que ele já foi imolado, que cordeiro é esse que o João está vendo? Uma visão legalista, que ele já não é mais cordeiro, ele foi antes da cruz. E como é que João está vendo no céu 12 portas com o nome dos 12 apóstolos? Judas tem nome lá no céu, Porque quem eram os apóstolos do Cordeiro? Era Paulo? Paulo não era apóstolo do Cordeiro. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado, que ele pregou na Ásia e que pregamos nós com a unção e determinação do Espírito Santo. Apóstolos do Cordeiro, entre um deles era Judas. João está dizendo, lá tem uma porta com 12 apóstolos do Cordeiro. Então o nome de Judas está lá. E olha o que ele diz no 15: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas. Aquele que falava comigo. João, com certeza esse que falava contigo não é o Espírito da graça, porque o Espírito da graça atesta, testifica, digo eu diante dos homens e não minto, que o Deus desse ministério, do ministério do Espírito, não o ministério de homens, não é cordeiro coisíssima nenhuma. O Deus da graça é o Espírito, pregou Paulo. Depois ele vai viajando nas visões dele. Olha lá o que diz Apocalipse 22:1, olha lá. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do corpo. Você em graça recebe isso? Apocalipse está aí para botar medo. Apocalipse está aí cheio de enigmas. Grande parte dele falava de Nero, da perseguição. E aplicam o Apocalipse em cima da igreja. A igreja não está debaixo de condenação. A igreja não vai diante de tribunal. O tribunal é para quem deve, nós não devemos. Estamos justificados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida já te livrou do pecado e da morte. Efésios capítulo 4, versículo... Segura. Deus e o Cordeiro são dois. Significa que ele mostra Deus no trono e um Cordeiro do lado. Esta é a visão de João. A visão de Paulo não. Paulo disse: se alguém pregar um outro evangelho que seja diferente do meu, seja anátema. Tem que estar igual Paulo. É um só. Aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito. Um só, não é dois, não é Deus e um Cordeiro. O Senhor é o Espírito, é um só. E ele diz isso, olha lá, Efésios capítulo 4, já estamos terminando. Meu amado, hoje é cuscuz. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu ficou no trono como Deus, e o outro como Cordeiro. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É o mesmo, é um só. O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nesses últimos dias nos falou também pelos profetas Balabachúria. E uma vez eu entrei esse lugar que eles chamam de ministério, que deve ser o ministério do trabalho, das finanças, da receita, o ministério. E um homem falando lá assim: a mulher falou assim: é Deus bradando, moço. Eu digo, na boca dele? Com essas coisas? Não. Nos dias de Paulo, a língua idiomática, ele dizia: se há quem fale em língua, há quem interprete. Então tem que interpretar o que ele está falando, não como se Deus estivesse falando na boca dele. Eu não como meu amado, eu não como esses mistérios. Eu lancei fora o velho fermento. Diz que Deus, nesses últimos dias, na graça, nos falou pelo Filho que foi revelado em Paulo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do teu ser. Não tem Deus e não tem Cordeiro, é o mesmo, a expressão exata do ser. Como é que ele vê Deus no trono e vê o Cordeiro desse lado? Paulo diz: está ao contrário ao meu evangelho. Se for contrário ao meu evangelho, ainda que seja um anjo, seja anátema, porque Jesus Cristo é o resplendor da glória e ele é também a expressão exata de Deus. Depois ele diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha a frase: depois de ter feito a purificação dos pecados. Purificou ou não purificou? Purificou. Diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, o que é que ele, a expressão exata do seu ser, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Look for me. Direita aqui não é braço direito, é destra. O supremo lugar de autoridade foi onde Jesus Cristo está sentado. Diz que ele só sentou lá depois de purificar a igreja inteira. E o sistema nega isso. Quer purificar você tirando o batom da Eudora. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Eu gostei disso aqui. Diz que só então ele se assenta no trono da sua majestade e contempla a igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, porém santa e irrepreensível. É que essa igreja é diante do Pai. Não há cordeiro, há Deus mesmo nesse pacto. Olha o que Paulo disse em 1 de Timóteo capítulo 6 versículo 13, já estamos terminando. Olha lá, me suportem mais 5 minutos. Olha lá: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus que diante Ponto Pilatos fez a boa confissão. 14, que guardes um mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 15, olha que lindo, olha, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único. Não há dois. Atente, não há três também. Essa história de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Paulo diz: só há um único. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele era a expressão exata do seu ser, sentado no trono da sua glória, depois de fazer a purificação da igreja. Paulo disse: em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Soberano é aquele que age sem a interferência de outro. É o que ele é nas nossas vidas. O único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. 16, o
único que possui imortalidade, então seria Deus e o Cordeiro, mas ele diz: o único é ele, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno, e a igreja diga amém. O único, não há outro. E a tua confissão tem que estar em linha com isso. Nunca mais digo: Senhor, envia o Cordeiro na minha esposa. Ah, meu Deus, esse cheiro de cebola eu não aguento. O único, ele é o cabeça da igreja, ele que governa o corpo, os membros. É dele que sai o insight, a sabedoria. Sabedoria não é de homens com seus anéis, com seus papéis, com as suas teologias, que governaram a igreja com cetro de iniquidade. A igreja é iníqua quando prega um falso evangelho. A igreja usurpa da glória de Deus. Deus não divide a sua glória, e nesses últimos dias está levantando homens e mulheres destemidas com ousadias para levar esta palavra. Doa quem doer, goste quem gostar, da nossa boca só sai a confissão em linha com o evangelho. Jesus Cristo é único. Diga Abba Pai, diga Abba Pai, meu amado. Efésios capítulo 5, versículo de número 29, ainda vai demorar um pouquinho só. Olha lá, Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como o pastor faz com a igreja. E o pastor alimentou a igreja hoje. Meus irmãos, você tinha que ver. Eu acho que aquele vinho é novo, deve ser da Pérgola. Não é não, eu comprei a São Roque. Cristo é ele que cuida, e é ele que alimenta. Com suas palavras inefáveis, com seu espírito testificando em nós, com esta igualdade, ninguém superior, ninguém aqui, ninguém. E o Senhor, uma boca dessa sem dente, eu sou a boca aqui sem dente, ó. Somos todos iguais perante o Pai. Somos todos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um aqui, é verdade, tem o seu dom de liberalidade, tem o seu dom de amor, de cantar, de aplaudir, de ouvir, de falar, de andar. Mas aqui só há um superior. Se tem um palco para ser colocado para alguém, é para o cabeça que cuida e alimenta de nós. Bebe aí desse espírito, meu amado. Olha que lindo, para terminar. Olha que lindo, para terminar. 2 de Coríntios 6,16. Olha aí. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus. Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como o pastor revelou. A missionária falou lá. Quem foi que disse que nós somos santuário? Quem foi que disse? Bebe desse espírito aí. Bebe. Ou você quer suco, meu amado? Você quer suco? Põe suco para essa irmã aí. Põe. Abra a mão. Terra. Bebe desse espírito, meu irmão. Quem disse que vocês são santuários foi Deus mesmo. E sabe o que ele disse? Eu habitarei e andarei no monte, habitarei no culto de consagração, eu habitarei e andarei entre eles, e assim eu serei o seu